Gente, bom dia. Hoje a gente vai começar a falar, vou dar aula para vocês sobre fisiologia feminina antes da gravidez. Eu desativei o som de vocês para que não interfira na aula, mas se vocês tiverem perguntas no canto da tela, é só vocês ativarem individualmente o som, tá? E também podem acessar as perguntas através do bate-papo. Eu vou responder as perguntas, vocês podem ir marcando, eu vou responder provavelmente no final da aula, mas talvez a gente responda antes. Vamos ver como vai ser o andamento. De qualquer maneira, sejam bem-vindos e a gente vai falar hoje sobre fisiologia feminina antes da gravidez e de hormônios femininos. Então, quando a gente fala de fisiologia, a gente vai dar uma breve pincelada sobre a anatomia dos órgãos sexuais. Então, vocês podem observar nessa imagem em 3D, a gente tem a distribuição do útero, dos ovários e das trompas. Então, fazem parte o útero, a vagina e a vulva que exterioriza o útero para o meio exterior. Então, aqui um corte sagital dos órgãos reprodutores. Essa figura eu acho bem interessante, porque permite a gente observar as fímbrias da trompa uterina. Então, olha, o ovário, ele vai estar em contato íntimo com essas fímbrias. Então, quando o óvulo é lançado, essas fímbrias têm o poder de captar esse óvulo. O que é interessante é que muitas vezes pacientes que têm trompa de um lado e um ovário funcionante do outro lado, mesmo assim, por esse poder de captação, conseguem engravidar. Então, essa atração, esse tropismo que essas fímbrias têm pelo óvulo é uma coisa realmente impressionante. Então, aqui a gente tem essas estruturas internas, você vai observar um corte mais, vamos dizer, mais detalhado, e vocês observem que o ovário, nesse corte sagital, a gente tem folículos ovarianos em diversos estágios de desenvolvimento. Tá? Nós vamos dissecar isso ao longo da nossa aula. Então, a gente vai falar, relembrar um pouquinho da oogênese, do desenvolvimento folicular, com certeza vocês já têm noção sobre isso, já tiveram essas aulas. Então, o desenvolvimento embrionário primário, a gente tem do endoderma dorsal e mesentério do intestino posterior. Sempre lembrando que muitas vezes quando a gente tem tumores na vida adulta, tumores ovarianos com resquícios do tecido intestinal, isso tudo remete a essa origem histológica desse tumor. Por quê? Nós temos a origem embriológica do endoderma dorsal e principalmente do intestino posterior. Então, quando a gente forma um bebê do sexo feminino, nós vamos ter o quê? Divisões de células germinativas que vão migrar para esse córtex ovariano. Então, a gente vai ter o córtex, o estroma, que vão ser os formadores do nosso futuro ovário. E aí, eu vou ter esses folículos que vão ser os primeiros, os primordiais. Então, a gente vai formar o ócito primordial. Esse ócito primordial vai ser o folículo primordial, que nada mais é do que acrescido de apenas uma camada dessas células da granulose. Então, eu vou ter um óvulo primordial e que vai ser envolvido por uma camada de células da granulose. Nesse momento, ele vai ser chamado de quê? Folículo primordial. Muito bem. Esse ócito primário, ele no 5º mês do desenvolvimento fetal, é o que eu vou parar nesse momento. Eu não vou desenvolver, eu não vou amadurecer mais. Então, esse ócito primário, ele vai ficar estável nesse 5º mês embrionário. Quando o bebê menina nasce, eu vou ter em média de 1 a 2 milhões de ócitos primários. Isso tudo vai ficar paralisado, em suspense, congelado, até a puberdade. Quando os sinais químicos provenientes, principalmente do cérebro e da própria maturação, o cérebro vai sinalizar através de quem? Através do hipotálamo. Então, eu vou receber mensagens de diversas áreas do meu cérebro, principalmente do sistema límbico, e das estruturas do corpo, de um modo geral, de um amadurecimento do corpo.
eu vou receber mensagens que vão levar ao meu hipotálamo, e o meu hipotálamo, então, vai mandar uma mensagem. Olha, eu já posso começar a produzir hormônios sexuais. Então, até que essa sinalização química e neurológica aconteça, a menina não entra na puberdade. A partir do momento que ela entra na puberdade, ou onde ocorre essa maturação de um modo geral, o que acontece especificamente lá no nosso ovário? A primeira divisão meiótica. Então, essa primeira divisão meiótica, ela se inicia e forma um oócito secundário e um corpúsculo polar, que é o primeiro corpúsculo polar que vai ser degenerado. E eu vou ficar também iniciando essa primeira divisão meiótica, e eu só vou realizar a segunda divisão meiótica. Ela se inicia a segunda divisão, mas ela não se finaliza. Ela só vai finalizar essa segunda divisão meiótica se o óvulo for fertilizado. Se o óvulo não for fertilizado, essa segunda meiose, essa meiose 2, ela também não vai ser completada. Então, na puberdade, a gente tem, em média, 300 mil oócitos e, por fim, nós vamos ter 13 anos, é a média de idade, né, que é a primeira menstruação, na puberdade, marca o início da puberdade. Eu vou ter, em média, de 400 a 500 folículos primordiais, que mês a mês, através do nosso ciclo mensal ovariano da mulher, ele vai desenvolver um óvulo. Então, eu tenho na minha vida reprodutora adulta da mulher, eu tenho entre 400 a 500 folículos primordiais desenvolvidos. E o dia que acabar? O dia que acabar, a gente entra no declínio da vida reprodutora e você encerra essa vida reprodutora, inicialmente com o climatério e posteriormente com a menopausa. Então, eu tenho um comando complexo do sistema hormonal feminino. Então, eu tenho, em média, 3 hierarquias de hormônio. Conforme a gente já falou, um hormônio que é liberado pelo hipotálamo, que é chamado hormônio liberador de gonadotropinas, que é o GnRH. Esse hipotálamo, através do GnRH, vai enviar uma mensagem à minha hipófise anterior. E eu vou estimular, então, 2 hormônios, o FSH e o hormônio luteinizante, que, por sua vez, vão controlar quem? Os hormônios ovarianos ou gonadotrópicos, que são o estrogênio e a progesterona. E assim eu vou ter uma hierarquia. Então, enquanto eu tenho um estímulo de FSH e LH liberados pela hipófise, eles vão estimular essa formação do estrogênio e progesterona. Assim que o estrogênio e a progesterona atingirem um nível alto, eles vão o quê? Inibem o FSH e o LH. E assim a gente vai ter esse controle mensal. A gente vai entender bem como isso funciona. Vocês observem nesses gráficos que essas mudanças estão relacionadas no primeiro gráfico. O estrogênio, o estradiol é o principal representante dos estrogênios, e a progesterona. Então, o estradiol, ele é produzido pelo ovário e ele está aumentado na primeira fase do ciclo, e a progesterona na segunda fase do ciclo. Aqui eu tenho o hormônio folículo estimulante, que o próprio nome já diz, ele vai estimular esses folículos ovarianos a produzirem justamente esses hormônios, estrogênio e progesterona. E no final do ciclo, na segunda fase do ciclo, eles entram em declínio, em queda. Quando a gente fala, voltando então na nossa menarca, no primeiro ciclo, na puberdade, entre 9 a 12 anos, essa hipófise vai receber sinais de quem? Do meu hipotálamo. Então, esses sinais que vêm do hipotálamo, através do GnRH, ele vai liberar o quê? LH, vai estimular a hipófise a liberar LH e FSH. E dando início, então, a esse ciclo sexual mensal. A menarca é chamada a primeira menstruação da puberdade. Então, esse FSH e LH vão estimular minhas células alvo receptoras que estão lá no meu ovário. E
esse receptor ativado vai aumentar secreção, crescimento e proliferação. Na primeira fase do ciclo, olha, vocês observam aí nessa figura, eu tenho diversos folículos e diversos estágios. Então, na primeira fase do ciclo, eu vou ter quem em aumento? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, a gente vai ter folículos primários acrescidos de uma camada de células da granulosa. À medida que o FSH vai estimulando esses folículos, eles começam a se desenvolver. Então, camadas e camadas de granulosa começam a se sobrepor, a se justapor, né? E a gente tem, então, nesse primeiro ciclo, um crescimento de 6 a 12 folículos primordiais. Então, essa rápida proliferação estimula o nosso folículo. Muito bem. O que acontece? Lembra que a gente falou que a gente tem entre 400 e 500 folículos no ovário para toda a vida. Por que estimula de 6 a 12? Poderia estimular 50 folículos, não poderia? Eu poderia estimular 100 folículos. Só que isso não seria benéfico porque a gente ia esgotar a nossa vida reprodutora. Então, de 13 a 46, a gente ia fazer em 2 ou 3 anos, a gente não teria mais ciclo reprodutor. Então, o organismo, sabiamente, ele estimula inicialmente 6 a 12 folículos. E também faz um fator de inibição para que a gente não recrute mais folículos além desses que estão sendo recrutados inicialmente. Então, esse fator de inibição, ele não permite que recrute mais do que esses 6 a 12 folículos iniciais. Muito bem. E aí, conforme esses folículos vão sendo estimulados, a gente sai de folículo primário, a gente vai evoluir para folículo secundário. A grande diferença do folículo secundário é o quê? É que esse folículo secundário ele vai se desenvolver em células de teca e células da granulosa. Granulosa, a gente já são nossos conhecidos. Então, as camadas elas vão se sobrepondo umas às outras e se diferenciam. As células da teca elas são células externas e as células da granulosa são as células internas. E essas células da granulosa internas, elas começam a formar uma vesícula nesse folículo secundário. Começam a formar uma vesícula, um antro, que a gente chama. Então, nesse momento, ele chama folículo antral ou folículo secundário. E esse líquido que é produzido pelas células da granulosa é rico em estrogênio. E esse estrogênio vai fazer o quê? Aumentar cada vez mais esse líquido dentro desse antro. Interessantemente, nesse momento, tinham 6 a 12 folículos sendo estimulados. Mas nesse momento, um desses folículos começa a se sobressair. E é chamado, então, de folículo dominante. Então, vocês imaginam que o que vai acontecer com esses outros 6 a 12 que estão sendo estimulados? Esses outros folículos, eles começam a virar atrésicos, involuírem. Então, a gente tem cada vez mais um estímulo para que esse folículo dominante, ele se sobressaia. Muito bem. Ele produz um líquido antral rico em estrogênio. Cada vez mais esse estrogênio produzido pelo folículo dominante, ele se torna o quê? Um feedback positivo intrínseco. Ele se estimula próprio, ele mesmo se estimula e faz com que ele cresça cada vez mais. Além de fazer isso, a gente diferenciou células da teca e células da granulosa. Quem sintetiza esses estrogênios, é o seguinte, as células da teca vão sintetizar androgênios. Lembra que as células da teca estão na face externa do folículo. Esses androgênios, eles têm que ser convertidos em estrogênios, mas eles, para fazer esse caminho, para ser convertido em estrogênio, ele precisa migrar da camada externa da teca até a camada interna da granulosa. Porque lá na camada da granulosa,
nós possuímos uma enzima que é chamada aromatase. Então, eu estou produzindo estrogênio dentro do meu líquido antral. E, além disso, a minha camada das células da teca está produzindo androgênio que vai ser convertido em mais estrogênio. Então, essa grande quantidade de estrogênio produzida, ela vai eu aumentar cada vez mais esse folículo dominante. E uma coisa muito interessante vai acontecer em relação ao quê? Em relação à minha hipófise. Até esse momento, eu tenho um estímulo o meu estímulo da minha produção é feito pelo folículo estimulante. Só que o meu folículo estimulante, nesse momento, ele começa a diminuir. E eu preciso, então, existe uma atuação, eu preciso que o meu óvulo, ele já é, nesse momento, folículo terciário. Então, esse folículo dominante, que produz uma grande quantidade de estrogênio intrínseca, ele é necessário que ele seja expelido. Mas para que ele seja expelido, algumas outras coisas precisam acontecer. E o que precisa acontecer? Eu preciso que ele seja maturado. Eu preciso que essa cápsula do meu ovário seja rompida. E eu só consigo que isso aconteça através do LH. O LH é necessário nesse momento para que a minha ovulação ocorra. Então, 2 dias antes dessa ovulação, é fundamental que o meu pico de LH aconteça. Então, as minhas células da granulosa, como a gente falou, produzindo androgênio, a minha célula da teca produzindo androgênio, convertendo na granulosa em estrogênio. E esse líquido antral cada vez mais rico em estrogênio, ele vai sensibilizar a minha hipófise. E nesse momento, inibe esse FSH. E favorece também a produção de LH. Os meus folículos, nesse momento praticamente pré-ovulatório, ele vai ser, então, só vai ser expelido quando eu tiver um pico de LH fornecido por esse crescimento, mais ou menos 24 horas, 16 a 24 horas antes da ovulação propriamente dita. Então, quando acontece o pico de LH, ele vai amadurecer os passos finais desse ovulação, eu vou crescer mais rapidamente esse folículo e eu vou, então, começar a secretar progesterona. Quando eu começo a secretar progesterona, estimulado pelo meu pico de LH, a própria progesterona ela vai fazer um chamamento, um sinal para a secreção de prostaglandina. E vou ativar proteínas que vão fazer o quê? A proteólise, a lise da minha camada externa do meu ovário. Então, à medida que essas proteólises, essas proteínas, essas enzimas e a prostaglandina, elas fazem o rompimento da minha camada externa do meu ovário, eu permito que o meu óvulo seja lançado na minha, perfure o meu ovário e seja lançado e captado, então, pela minha fímbria. Nesse momento e aí acontece a ovulação. Nesse momento da ovulação, muitas mulheres têm que a gente chama de síndrome dolorosa da ovulação. Todos os meses, quando ovulam, elas sentem muita dor. Explicado pelo quê? Pelo grande ativação das prostaglandinas, pelo grande edema causado pela prostaglandina e pelo próprio rompimento dessa parede do ovário. Tá? Então, quais são outros passos finais? Então, ele aumentou o LH. Tivemos o pico de LH. O LH estimulou a atuação da progesterona. A progesterona, então, estimulou a secreção de prostaglandina e estimulou as enzimas proteolíticas e houve o rompimento. Além disso, ele tem um passo muito importante. Lembra que a gente parou na fase a meiose? A meiose iniciou quando você ovulou. Então, agora, a gente termina essa primeira divisão meiótica. E transforma, finalmente, em ovócito secundário e corpuscular. Os passos finais da segunda meiose vão ser dados só se o óvulo for fecundado.
Então, vocês imaginam que grande parte das causas de infertilidade na mulher, a causa mais comum é o quê? Simplesmente a mulher não tem pico de LH. Então, ela não consegue, ela até produz o óvulo, produz o folículo, mas a grande parte das causas de infertilidade é simplesmente porque a mulher não consegue atingir um pico de LH necessário à expulsão e rompimento do ovário com esse folículo. Então, nunca acontece a ovulação. Então, outras causas de ausência de picos de LH é anorexia, porque a gente vai ter uma baixa produção hormonal, alterações na hipófise, fases da vida que você está muito estressado. E, em contrapartida, você tiver um aumento dos níveis de LH, a gente tem algumas doenças, síndromes congênitas, como a Steinle Vental, a síndrome de Turner, e uma situação fisiológica que é a situação da menopausa. Você não produz LH porque você, na verdade, esgotou o número de folículos que você teria para a produção, tanto de FSH quanto de... você não teria estímulo para o feedback negativo, então você acaba produzindo na menopausa LH e FSH normal, mas você não tem estrogênio e progesterona para controlar a regulação desses hormônios. Muito bem. Então, nós chegamos ao momento em que houve a ovulação. Então, eu expeli o meu óvulo, eu fiz o meu pico de LH, eu iniciei a minha segunda meiose, eu expeli o meu óvulo e ele foi captado pelas fímbrias e ele vai ser fecundado ou não. Ele vai percorrer um trajeto na minha trompa. Mas o que aconteceu com aquelas células, aqueles folículos, aquelas células da granulosa remanescente, aquelas células da minha teca remanescente? Eu não formei tudo um arcabouço que segurava, que protegia o meu óvulo? O que acontece com essas células que ficaram lá no meu ovário? O que acontece é que essas células elas vão ser chamadas nesse momento de corpo lúteo, porque elas vão se encher de inclusões lipídicas, gotículas de gordura. Então elas ficam amareladas e por ficarem amareladas, elas são chamadas de corpo lúteo. Elas já não produziam estrogênio inicialmente e posteriormente progesterona? Elas vão continuar produzindo. E nesse momento elas são fundamentais. O óvulo não está num período de transição. A gente não sabe ainda se ele vai ser fecundado ou não fecundado. Mas é fundamental que eu dê todas as condições para que o óvulo seja implantado no meu útero e fertilizado, se for fertilizado. Então, eu tenho que produzir estrogênio e progesterona para que isso tudo se mantenha. Por quê? O estrogênio é fundamental a gente vai observar, na formação dos caracteres sexuais da mulher, secundários da mulher. Mas também é fundamental na formação, no aumento do útero. Ele vai também ser responsável pelo transporte ciliar, que é das trompas. Então, ele vai aumentar o número de cílios e ele vai facilitar esse movimento de captação do meu ovário, do óvulo que foi lançado pelo ovário, até a sua implantação lá no meu endométrio. E a progesterona, ela é fundamental basicamente na nutrição até a implantação do blastocisto. Porque a progesterona, ela fornece nutriente, ela fornece esses líquidos que vão nutrir esse futuro embrião, esse futuro óvulo, se for fecundado, até que a placenta possa assumir essa função. Então, até que isso aconteça, e isso só vai acontecer se o óvulo for fertilizado na 16ª semana, a gente precisa manter um nível alto de progesterona e estrogênio para que o meu arcabouço, a proliferação dos vasos sanguíneos, que estão todos responsáveis pela nutrição do futuro óvulo, eles possam nutrir o embrião, futuro embrião, até que a placenta tome conta e seja responsável por isso. Muito bem, mas se o meu óvulo não for fecundado, o que vai acontecer com esse corpo lúteo, produtor de progesterona e produtor de estrogênio?
ele vai simplesmente evoluir. E vai, então, aquele arcabouço sanguíneo, que era aquele ninho de nutrientes feito no útero para receber o futuro concepto, o futuro bebê, é o quê? Ele vai evoluir, porque ele não vai ser mais alimentado, principalmente pelo estrogênio. Ok? E a gente tem, então, a degeneração desse corpo lúteo, e você vai diminuir, então, a secreção de estrogênio e progesterona. A gente mantinha um nível de FSH e LH baixo, porque eles, enquanto o estrogênio e a progesterona estão altos, a gente tem um feedback negativo, a gente vai controlar o quê? O LH e o FSH vão estar altos se o estrogênio e a progesterona estiver baixo, e se o estrogênio e a progesterona estiver alto, a gente vai ter um LH e o FSH baixo, que era o que estava acontecendo. A partir do momento que você não produz estrogênio e progesterona, você faz o quê? Você libera essa inibição. Então, novamente, a hipófise anterior, ela pode fazer o quê? Aumentar os seus níveis, como a gente viu, inicialmente de FSH, pico de LH, e mantém FSH e LH depois baixos, até que o estrogênio e a progesterona façam esse contrabalanço positivo. Então, meu corpo lúteo degenerou, parei de produzir estrogênio e progesterona. O meu arcabouço sanguíneo que eu tinha feito, que era o ninho para a implantação do meu futuro óvulo, ele se desfez. Aconteceu a menstruação. Eu liberei, então, estrogênio e progesterona muito baixo, FSH e LH começam novamente a subir. E assim se inicia um novo ciclo menstrual. Aqui a gente tem essas fases que a gente pode chamar, a fase folicular inicial, começa novamente o ciclo. Então, eu tenho baixos níveis de estrogênio no momento, no primeiro dia do ciclo, no começo do ciclo. Por quê? Porque eu ainda estou começando a estimular o meu folículo, e o folículo primordial não produz estrogênio ainda, ele está muito no princípio. Então, eu tenho um estímulo alto de FSH. E à medida que isso, o FSH vai estimulando o meu folículo, ele passa de folículo primordial, folículo pré-antral, e eu vou começar a estimular minhas células da teca, que são camada externa, produzir androgênio, vai na granulose, transformado pela enzima aromatase, produzo cada vez mais estrogênio. Então, eu vou começar, então, ao quê? A produzir e evoluir com o meu óvulo. Folículo primário, folículo antral, e folículo antral e terciário, que vai ser o dominante, e posteriormente a ovulação. Na fase folicular tardia ovulação, o que é muito interessante, lembra que a gente falou que a gente tem um pico de LH? Nesse momento que você produz o FSH estava no seu nível mais alto, para que eu tenha o pico de LH, há também uma produção pelos meus ovários de o quê? Um hormônio chamado inibina. A inibina, por sua vez, ela vai lá, dá uma diminuída, ela estimula a hipófise, então ela dá uma diminuída na produção do FSH, para que o LH, que a gente viu que é super necessário para a ovulação, se sobressaia. Então, eu tenho um pico de LH que vai desencadear os passos finais da minha maturação do meu folículo dominante e que ele possa, então, ser expelido e aconteça a ovulação. Depois que acontece a ovulação, a gente tem a fase lútea inicial, então eu tenho uma combinação de estrogênio e progesterona produzido pelas células remanescentes, e isso tudo, essa produção alta, crescente, vai, por sua vez, inibir o FSH e o LH da hipófise anterior. E depois, na fase lútea tardia, esse estrogênio e progesterona caem, mais ou menos 7 dias, porque há a evolução do corpo lúteo, e novamente o meu FSH e LH vão começar a ser estimulados novamente, vão estimular uma nova gama, uma nova classe de folículos. A gente tem aqui um outro esquema que representa os dias e mais ou menos que vão formar o número de dias do nosso ciclo mensal. As mulheres, elas dividem-se mais ou menos. Nós temos ciclos de 28 dias
nós temos ciclos de 21 dias e ciclo de 35 dias. Relacionando esses ciclos à infertilidade, o que se observa é que quanto maior o número de dias do ciclo, mais difícil é engravidar. Então, menores as chances de fertilidade. Então, se eu tenho uma mulher que tem um ciclo de 45 dias, eu posso dizer que ela é menos fértil do que uma mulher que tem um ciclo de 21 ou 28 dias. Aqui é bem interessante esse gráfico, porque vocês observam na primeira linha, a gente tem os diversos folículos em diversas fases de maturação, correlacionando foi muito usado a temperatura, o aumento da temperatura na fase da ovulação. Por que isso acontece? Tem uma explicação para isso, que é o pico de LH, ele faz uma ativação de prostaglandinas e essas prostaglandinas elevam a temperatura. Em relação à hipófise, a gente tem o pico do LH, vocês observam na ovulação, e a queda, inicialmente FSH aumentado, tem um pico de LH e depois os dois eles entram em declínio. Em relação aos hormônios ovarianos, a gente tem um crescente do estrogênio, até que na segunda fase do ciclo, quando possivelmente vai ser mais necessária a nutrição do óvulo, a progesterona. E o arcabouço sanguíneo, que é feito na fase uterina. Então, quando a gente tem queda do estrogênio e da progesterona, todo aquele arcabouço, ele se desfaz, porque ele é alimentado pelo estrogênio e progesterona. Então, a gente falou desses hormônios ovarianos, dos hormônios hipofisários, que é o LH e o FSH, e aqui, dando um enfoque maior aos hormônios ovarianos, a gente tem o estrogênio e as progestinas, como são chamadas. De maneira geral, o estrogênio ele promove uma proliferação e o crescimento das caracteres sexuais secundários. Dentre eles, o mais importante é o estradiol, é o mais potente. E as progestinas, que é o mais importante é a progesterona, elas fazem a preparação do útero para a gravidez e mamas para a lactação. Mas, tanto o estrogênio aumenta, por exemplo, em relação à lactação, ele aumenta o tamanho das mamas. A progesterona aumenta a secreção das mamas, mas nenhum deles estimula a lactação. A gente vai ver, quando falar de gestação na mulher, que eles são fundamentais, mas o ato da lactação, a ejeção do leite, não depende nem do estrogênio, nem da progesterona. Então, aqui a gente eles têm um precursor comum, aqui a gente está enfatizando o estrogênio. Vocês observam que todos eles vêm do colesterol. Eles fazem a transformação no DEA. O DEA foi a deidroepiandrosterona, ele é um precursor tanto da progesterona quanto da testosterona. Foi utilizado pelos nutrólogos, né, nos últimos 5 anos como um dos tratamentos milagrosos para menopausa, onde há falência da produção de estrogênio e progesterona. Então, muitos davam como suplemento esses suplementos nutricionais o DEA, porque aí há o desenvolvimento tanto da progesterona quanto da testosterona. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando falar em reposição hormonal, porque você imagina que um ovário que foi estimulado a vida toda, ele já cumpriu, vamos dizer, gastou seus 400 a 500 folículos, e você estimulando hormonalmente o estrogênio, principalmente, ele não tem uma atuação só, o estrogênio vai aumentar, a pessoa começa a se sentir bem e volta a ter um nível normal de hormônio. Mas esse hiperexcesso de estimulação hormonal, ele pode ter consequências. Por quê? Porque nós temos receptores de estrogênio, por exemplo, no útero, você pode estimular um crescimento uterino exacerbado, você pode estimular também o desenvolvimento de tumores na mama, principalmente em pacientes que têm história de mama prévia. Então, a reposição hormonal,
ela não deve ser feita aleatoriamente, e sim com controle médico e dosagem. E também ultrassons seriados, para saber se você não está desenvolvendo um tecido anormal, câncer de endométrio. Você pode estar estimulando. Você imagina que você estimulou a vida toda essa paciente, e ela encerrou a sua vida reprodutora, mas você volta a estimular esse tecido. Será que esse tecido não vai reagir de uma forma anormal? Com proliferação de tumores? Então, a gente tem, quando fala em reposição hormonal, essa reposição hormonal não deve ser feita, vou ali, eu vou começar a tomar o DEA porque eu não estou legal, porque eu estou na menopausa. Então, vou ali na farmácia, comprei na loja de suplementos. Isso não deve ser feito dessa maneira. Então, existem consequências. E as piores seriam o câncer de endométrio, o câncer de mama. A gente tem receptor de estrogênio neles e você pode hiperestimular ou estimular de uma forma errônea. Em relação à progesterona, a gente tem tanto a progesterona como a 17-A-hidroxiprogesterona e a progesterona é a representante mais importante. A gente já tem falado, as células da teca, a gente tem os nossos androgênios. Os androgênios são produzidos na célula da teca externa do meu folículo. É necessário que esse androgênio seja convertido em estrogênio e ele vai ser convertido lá na minha granulosa. E a minha granulosa, por quê? Porque a granulosa tem uma enzima que é chamada aromatase. E quem vai estimular isso tudo? O FSH. Então, para a conversão e produção do meu estrogênio, eu preciso da minha ligação do meu FSH no meu receptor ovariano. A sua química, o estrogênio e a progesterona são ligados a proteínas, principalmente a albumina. E a gente falando do estrogênio como seu efeito sobre as características sexuais femininas, a gente tem o estrogênio, ele aumenta em 20 vezes a secreção, na puberdade é aumentada em 20 vezes. E o que isso representa? Representa um aumento no meu volume uterino, representa um estímulo ao crescimento das minhas glândulas endometriais e, principalmente, um efeito muito importante do estrogênio é esse tecido glandular das trompas de Falópio. Ele aumenta o número de células epiteliais ciliadas. Então, quanto mais cílios eu tiver na minha trompa, mais rápido e de uma maneira mais efetiva eu vou transportar o quê? O meu óvulo, né? Vocês imaginam, a trompa, ela tem o diâmetro de um canudo de refrigerante. Então, se esse óvulo ele vai percorrer esse caminho, então se eu tiver um estímulo adequado de estrogênio, eu vou ter o quê? Um bom meio para que ele chegue, para ser transportado rápido, efetivamente. Em relação às mamas, como a gente falou, eu tenho o desenvolvimento dos ductos e dos tecidos estromais, então aumento a minha mama como um todo, tanto que a menina, quando começa a puberdade, ele observa o crescimento das mamas, isso é um prenúncio do amadurecimento sexual. Em relação ao esqueleto, isso é muito interessante. As meninas, a menina vai crescer até quando? A menina vai crescer até quando estiver na puberdade, porque depois da puberdade ela não cresce muito mais. Por que isso acontece? O estrogênio, ele tem uma atividade óssea, ela vai ser marcante na puberdade. Então, ela inibe essa reabsorção, a atividade osteoclástica, ela inibe a reabsorção óssea e causa a união das epífises. Ora, uma vez que a gente fecha as nossas epífises, não vou crescer mais. Então, pacientes que não têm estrogênio vão crescer muito mais. E por isso as meninas, então, quando você tem a maturidade sexual, começam a produzir estrogênio, você sabe que a menina vai crescer muito pouco ou não vai crescer mais. Existe uma condição que é a puberdade precoce, quando meninas de 8, 9 anos, elas entram, o ideal seria entrar com 12, 13 anos, essas meninas, por isso que é chamada puberdade precoce, elas começam com o amadurecimento sexual com 8, 9 anos. Então, você é uma condição patológica e você tem que, então, intervir, porque essa criança de 8, 9 anos, ela não vai crescer.
Então, ela vai ficar muito pequena. Então, você tem que inibir essa maturação. E, às vezes, a gente faz isso com o controle hormonal. De outra maneira, o impacto do estrogênio, então eu falei para vocês que, olha, ele causou união das epífises, então a menina entrou na puberdade, não vai crescer muito mais. Ótimo. E a mulher, quando acaba a produção de estrogênio, ele tem outro efeito sobre o esqueleto, que é inibir a reabsorção óssea. Agora, se eu não tenho mais a atuação do estrogênio inibindo essa reabsorção óssea, o que acontece? Aumenta de uma forma, em algumas pessoas, algumas mulheres, de uma forma mais exagerada, favorecendo, então, a osteoporose. Então, a gente tem algumas mulheres, elas desenvolvem osteoporose mais grave, por causa dessa ação do estrogênio, que nesse momento está inibida. As características sexuais secundárias, primárias e secundárias femininas, a gente observa que a gente tem um metabolismo corporal maior, um depósito de gorduras, principalmente distribuição abdominal. O metabolismo, as mulheres têm as mãos mais quentes, a temperatura corporal, de um modo geral, elas são mais quentes, e a pele acaba sendo uma pele um pouco mais espessa. Isso tudo é efeito que vai acontecendo a mudança na minha pele infantil para a pele na puberdade, uma pele mais espessa, a distribuição de gorduras abdominais, o aumento das mamas. Acaba que o estrogênio também tem esse efeito no balanço eletrolítico, faz uma retenção maior de sódio e água. A gente vai observar. Em relação à progesterona, a gente, como eu já falei, a função da progesterona é primariamente em relação à secreção. Então, quando a gente fala em aumento do volume, formação de células ciliadas, formação de glândulas, mas é a responsabilidade do estrogênio. Mas quando a gente fala em secreção, a gente pensa sempre em progesterona. Então, a secreção uterina no útero, para nutrir quem? O futuro óvulo, e principalmente na trompa de Falópio. O estrogênio aumentou os cílios, a progesterona ela estimula um muco nessa trompa. Ele fornece, é como se tivesse um rio que vai levar o meu óvulo mais rapidamente para ser implantado lá no meu endométrio. O estrogênio aumentou as mamas, aumentou o número de glândulas mamárias, e a minha progesterona ela vai fazer o quê? Estimula a proliferação das células alveolares. Mas o leite só vai ser secretado quando estimulado pela prolactina, lá quando a gente tiver o bebê. Prolactina e ocitocina, aí a gente vai ver mais para frente. E aí a gente, então, em relação ao ciclo endometrial mensal e à menstruação, quando a gente fala, essa fase também pode ser chamada ciclo uterino, a gente tem três fases. A fase proliferativa, que é estimulada, a formação das nossas, a neovascularização, principalmente pelo estrogênio. A fase secretora, que nesse momento é estimulada pela progesterona, e a fase menstrual, que dura mais ou menos 5 dias, que vai acontecer quando? Quando houver a retirada da atuação desses dois hormônios. Porque sem estrogênio e progesterona, todo esse arcabouço feito, esse ninho preparado, vai ruir, vai involuir. E aí, então, acontece a descamação do meu endométrio. A gente tem de interessante, existem duas... por que a gente... O sangue é o meio de cultura, né? Então, você imagina que esse sangue presente no nosso útero, ele seria um excelente meio de cultura para bactérias. Mas o corpo, sabiamente, faz o quê? Ele estimula, nós temos uma leucorreia, ou seja, um acúmulo de leucócitos, que é justamente para impedir a proliferação de bactérias nesse sangue menstrual. Então, a gente até agora viu a atuação hipofisária com seus representantes, LH e FSH. Vimos a atuação ovariana e a sua atuação do estrogênio e da progesterona, e a sua gerência sobre o útero. E a gente tem
Outra coisa interessante que é o que? A regulação agora do nosso ritmo mensal feminino, que é feito também com a atuação do nosso hipófise, através do nosso hipotálamo, que vai atuar sobre a nossa hipófise. Então, a gente tem o GNRH, que faz com que a hipófise anterior secrete LH e FSH. Então, o hipotálamo, ele vai receber, quando a gente está lá na puberdade, a menina vai passar da infância para a puberdade, a gente vai perceber que o nosso hipotálamo ele vai ter que dar o comando para a hipófise começar a produzir LH e FSH. E qual é o sinal que isso vai? Lembra que eu falei com vocês que nós tínhamos sinais químicos provenientes, principalmente do cérebro, e o grande responsável por isso é o nosso sistema límbico. O sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que ele vai ficar responsável pela essa capacitação. Então, eu tenho maturidade neuronal, eu tenho maturidade emocional para entrar em puberdade. Então, eu estou apta a partir do momento que o meu cérebro se encontra apto a essas mensagens. Vocês observam que antigamente, a gente estudando a fisiologia reprodutora, antigamente as mulheres entravam em puberdade com 14, 15 anos. Hoje a gente observa que as meninas entram mais precocemente na puberdade. Ou seja, com 10, 11 anos, a gente já tem meninas começando a sua puberdade, a sua primeira menarca. E por que isso acontece? Porque hoje a gente tem muito estímulo neuronal. Então, a gente tem muita informação. As crianças têm acesso à internet. Isso interfere também no desenvolvimento neuro-hormonal delas. Então, esse sistema portal hipotalâmico, esse eixo hipotalâmico hipofisário, vai, assim que receber essas mensagens, principalmente do nosso sistema límbico, ele vai liberar, tá ok, pode, já está liberado para estimular a produção de FSH e LH, eu vou liberar GNRH e eu vou estimular, então, a minha hipófise, que, por sua vez, vai estimular o meu ovário. Uma outra coisa interessante é que essa secreção, eles fizeram um estudo em pessoas que não tinham o quê? Tinham baixas taxas de FSH e LH. Então, eles deixaram essas pessoas, vamos tratar e vamos estimular LH e FSH para que ela possa iniciar a sua vida reprodutora. Como é que eu vou fazer isso? Vou deitar ela e vou dar infusão contínua de GNRH. Aí não deu certo. Por quê? Porque descobriu-se que a secreção do GNRH tem que ser feita de uma maneira pulsátil. Ou seja, eu tenho que dar a cada mais ou menos 90 minutos, eu vou e estimulo, eu libero um pulso de GNRH. Só assim eu consigo estimular a minha hipófise. E a explicação é que se você fizer uma infusão contínua de GNRH, você acaba não sensibilizando, você faz um fenômeno de down-regulation na hipófise. Então, você não consegue que a hipófise seja estimulada nunca, ela fica sempre de uma forma contínua. Então, é necessário que você tenha pulsos intermitentes para que a hipófise consiga ser estimulada. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. E essa estimulação pulsátil pela hipófise anterior, ela vai ser necessária para o lançamento do GNRH. A gente já viu que a gente tem um efeito de feedback negativo do estrogênio e da progesterona. Então, se o estrogênio e a progesterona estão em alta, eu vou ter uma diminuição da secreção do LH e FSH. E eu atuo diretamente na hipófise, mas também diminuo a minha secreção de GNRH pelo hipotálamo. E a gente viu que a inibina no corpo lúteo inibe a secreção, principalmente de FSH, para poder permitir o pico de LH. E aqui a gente tem um esquema dessas regulações. Então, é um esquema que você tem, enquanto o feedback vai ser positivo e negativo. E a gente tem aqui um resumo
Os ciclos anovulatórios, que são causas... Muitas vezes a gente tem na puberdade ciclos anovulatórios, não há ovulação. Então, são, vamos dizer, uns ensaios, né? Isso é representado por picos de LH. Aqui nós temos a primeira parte da vida, é o início e o fim do ciclo reprodutor da mulher. Então, a gente tem a puberdade de 13 e termina em 46 anos, com o fim dos nossos folículos. Então, a menopausa é caracterizada por 400 folículos primordiais, mais ou menos. Eles vão chegar ao fim, eles se aproximam de zero. E o que vai acontecer para a gente fazer a dosagem? Vamos dizer que eu quero fazer diagnóstico de um paciente na menopausa. A gente tem um caso clínico que a gente vai ver que os efeitos do estrogênio, o estrogênio tem efeitos nos diversos locais do nosso corpo. Mas se eu tivesse que fazer, o que vai acontecer laboratorialmente? Então, eu tenho Vou produzir estrogênio e progesterona? Não, eu não tenho mais folículo. Então, se eu não tenho mais folículo, eu vou continuar produzindo LH e FSH? Normalmente. A minha hipófise não tem problema. Então, eu continuo produzindo LH e FSH. Só que eu não vou conseguir mais fazer o quê? Um controle desse FSH. Eu não tinha na primeira fase do ciclo, meu FSH sobe, depois o LH sobe, depois os dois caem, porque à medida que o estrogênio e a progesterona sobem, eles diminuem o LH e o FSH, fazendo esse controle, eu não vou ter mais isso. Então, se eu tiver que fazer um diagnóstico de uma paciente com menopausa, eu simplesmente vou ter FSH, principalmente LH, crescendo, aumentando progressivamente. Porque eu não vou ter mais estrogênio e progesterona para fazer o meu feedback negativo. A gente tem algumas anormalidades de secreção, quando eu não tenho, por exemplo, ausência congênita de ovários, ou eu não produzo... eu tenho parcial, ou meus ovários são defeituosos, ou tenho hipersecreção, formando tumores de células da granulose. Em relação ao ato sexual feminino, a gente tem estimulação pelo nervo pudendo e plexo sacral e, principalmente, atuação do meu sistema nervoso parasimpático. Em relação ao orgasmo, a gente tem a atuação do músculo perineal e é muito interessante observar que nesse momento do orgasmo feminino, a gente tem um aumento da motilidade uterina, aumento da motilidade dos cílios da trompa de Falópio e a ocitocina vai permitir o quê? Essa vasodilatação e esse favorecimento para a fecundação. Então, existem motivos para que essa motilidade uterina está aumentada e esse transporte ciliar está aumentado, isso tudo vai favorecer a fertilização do nosso óvulo. Então, o óvulo ele permanece viável por mais ou menos 24 horas e a gente tem esse intervalo de 13 a 14 dias, formando, em relação à anticoncepção, muitas pessoas fazem, então, a tabelinha, não é um método fidedigno, a não ser que você tenha um ciclo muito regular, que você possa determinar que é mais ou menos do 13º e 14º dia você vai estar ovulando. A pílula, ela atua, conforme a gente já falou, evitando a supressão do pico de LH. Sem pico de LH, não tem ovulação, então você está protegida contra a gravidez. E a ausência do pico de LH é uma das causas mais comuns de infertilidade feminina. Vocês já ouviram falar na gonadotrofina coriônica humana. Essa gonadotrofina coriônica humana, ela é produzida pela placenta. Mas, quimicamente, ela é o quê? É muito similar ao LH. Elas são estruturas idênticas. Se você analisar a gonadotrofina quimicamente ou o LH quimicamente, você vai ver que eles são iguais. Então, o que se faz para tratar
à infertilidade. Olha, você não tem, vamos verificar o seu ciclo, a mulher entra em estudo quando vai fazer o tratamento de infertilidade, ela vai avaliar se o seu ciclo, quantos dias tem, qual é a sua fase do ciclo. Então, eu vou determinar, vou procurar determinar, e às vezes a temperatura é um dos fatores que me ajudam nesse momento, e eu vou pensar, programar, eu vou, como se fala, eu vou prever qual vai ser a data da minha ovulação. Então, eu vou estimular não tem LH. Então, eu preciso fazer o quê? A ingestão do sintético. E o sintético, que é mais fácil de administrar, é a gonadotropina coriônica comum. Outras causas de esterilidade feminina mais comum são a endometriose. A endometriose você tem tecido do endométrio em lugares anômalos. Então, vamos dizer que você tem um tecido endometrial que ele tem que estar dentro do útero e ele, por acaso, está ali na trompa. Então, ele impede o quê? Faz uma salpingite ou inflamação das trompas e impede que o seu óvulo seja captado. Ou então eu tenho endometriose no meu ovário, então eu não consigo ovular direito. E a endometriose tem vários graus, grau 1, grau 2, grau 3. No grau 3, cada vez mais focos, isso é pelo número de focos. Se eu tenho muitos focos, então cada vez fica mais difícil engravidar. Outra causa comum de esterilidade feminina é a salpingite crônica, causada por doenças infecciosas, principalmente. Aqui a gente tem esse vídeo que vai dar um resuminho de tudo aquilo que a gente vai falar, visual. Então, aqui eu tenho o estímulo do meu hipotálamo, libera o GNRH. O GNRH vai lá, estimula a FSH inicialmente, posteriormente LH. Eles vão atuar aonde? Nos receptores-alvo do meu ovário. E estimulando, então, a produção e aumento dos meus folículos. Inicialmente, folículo primordial, secundário e terciário. Então, secundário antral. Esse desenvolvimento folicular vai acontecer até que eu tenho fase folicular, eles são pequenininhos. Vocês observam que vários são recrutados, mas um se torna dominante e os outros vão involuir. Vocês imaginam, olha como ele aumenta. Na hora do pico do LH, a gente vai ter, então, olha, a fibra começa a se atuar, eu tenho o pico do LH e eu tenho a ovulação. Então, eu elimino o líquido antral e o meu óvulo. E ele percorre, então, a minha trompa. Ele tem que se implantar lá no meu útero, se for fecundado. Se não for fecundado, todo esse arcabouço uterino, ele vai ser eliminado. Então, o meu estrogênio aumentou, o número de cílios, aumentou as minhas glândulas, aumentou o meu útero, promoveu o crescimento neovascular. Olha lá, estou estimulando. Através de quem? Principalmente espessura da mucosa, principalmente o estrogênio. E vem a progesterona depois, e ela faz o quê? Aumenta a secreção. Só que, se o meu corpo lúteo, nesse momento, involuir, não vou produzir mais estrogênio e progesterona. E esse sangue, então, isso tudo vai ser destruído. E vai ser eliminado, então. Por que o sangue da menstruação não coagula? Existe também uma substância que é chamada plasmina, que não permite que esse sangue coagule. A gente tem, então, no nosso caso clínico, Maria, paciente de 48 anos, sem doenças prévias,
iniciou um quadro de insônia, irritabilidade, irregularidades no ciclo menstrual, calores, principalmente no rosto, associados a sudorese profusa e desconforto. Isso é muito comum. Esse caso clínico é um caso assim, é muito frequente. A grande maioria das mulheres, eles falam que esses calores no rosto, que são chamados fogachos, eles representam mais de 80% dos sintomas do climatério, no caso. A gente vai. Então, ela mesma já fez o diagnóstico dela. Ela questionou o médico se ela pode estar na menopausa. Apresenta um sobrepeso e critérios para inclusão em diagnóstico de síndrome metabólica. Questionou o médico sobre a necessidade de dosagens hormonais e a realização de densitometria óssea. Refere que faz tudo para viver o melhor possível na velhice. Não faz exercícios físicos, mas deseja iniciar. Então, o que está acontecendo na vida de Maria? O que está acontecendo é o climatério. O climatério a gente chama, é a fase que ela começou. Esses folículos, a gente tinha 400 a 500 folículos na fase inicial. Esses folículos devem estar acabando, então ela tem ciclos menstruais irregulares, mas ainda tem algum folículo. Como que a gente vai confirmar isso? Nós vamos dosar o nosso hormônio. Quais hormônios nós vamos dosar? Principalmente o FSH e o LH. Se a gente observar que o FSH e o LH estão aumentando, está aumentado além da taxa normal, então a gente pode começar, essa paciente está entrando em climatério, já esses folículos vão acabar de vez, e aí então meu FSH vai aumentar cada vez mais, e eu vou então entrar na menopausa propriamente dita. Quais são os sintomas mais frequentes? Que a gente já falou, 80% tem fogacho, que é o calor no rosto. As irregularidades menstruais fazem parte, tanto que o diagnóstico é feito o quê? 1 ano sem ciclo menstrual. Problemas relacionados à libido. A gente sabe que se você tiver baixa estrogênio, principalmente, você vai ter diminuição do desejo sexual. A pele. Lembra que o estrogênio ele fazia uma pele mais macia, espessa, mais macia? Se você não tem estrogênio, o que vai acontecer com a sua pele? Vai ser uma pele seca. Ela vai reclamar, ela passa hidratante, mas a pele continua seca. Por quê? O estrogênio tem esse efeito sobre a pele, sobre a distribuição de gordura, que vai ser uma próxima pergunta. E em relação à osteoporose, lembra que a gente falou também qual é a função do estrogênio? O estrogênio tem a função de quê? Ele inibe a reabsorção óssea. Então, se você não tem estrogênio, a reabsorção óssea está completamente liberada. Quem tem facilidade, quem tem mais incidência, pode ter osteoporose e osteoporose grave. Então, tem que repor cálcio. Será que se essa paciente tem indicação de terapia de reposição hormonal, porque ela pode fazer fraturas patológicas? Não sei, a gente tem que estudar, conforme eu falei para vocês. Não é ir lá na farmácia e eu comprar, eu não tô com muito calor no rosto, acho que eu estou entrando na menopausa, vou lá na farmácia, vou comprar um DEA para mim, eu vou comprar um estrogênio e vou tomar por minha conta para eu me sentir melhor. Por quê? Isso não deve ser feito dessa maneira. A gente tem que fazer, porque além de ter receptores de estrogênio, no vasomotor, receptor de estrogênio que estimula e inibe a reabsorção óssea, eu também tenho, principalmente no útero e na mama. Qual a base fisiológica para os sintomas de calores no rosto e osteoporose? É que o estrogênio ele possui receptores na parede arterial que promove a regulação do tônus vascular. Isso está relacionado principalmente o quê? Eu me alonguei na resposta, porque esse efeito vasodilatador, na verdade, não tem relação com fogacho, e sim, ele tem relação principalmente com a prevenção dos sintomas cardiovasculares. Vocês vão, ao longo do curso, observar que existe, essa foi uma das primeiras ideias para o tratamento de reposição hormonal, que quando a mulher entra na menopausa,
a partir dos 50 anos, geralmente, ela tem uma incidência muito aumentada de eventos cardiovasculares, principalmente angina, ou seja, insuficiência coronariana, ou seja, vasoespasmo. Isso é explicado pelo que o estrogênio tem um efeito protetor, porque ele tem receptores na parede arterial que promovem a vasodilatação. Então, o efeito protetor do estrogênio em relação à doença cardiopatia isquêmica é um fato, é real. Então, esse foi um dos motivos para a gente começar a terapia de reposição hormonal, para o quê? Prevenir esses eventos cardiovasculares que têm a sua incidência aumentada a partir dos 50 anos, a partir da mulher na menopausa. Em relação especificamente aos fogachos, a gente tem o quê? Uma alteração no centro regulador da temperatura. Quem é que regula a temperatura? O hipotálamo. Então, o estrogênio ele fazia esse meio de campo. E aí, quando a mulher entra na menopausa e não tem estrogênio, o centro de regulação fica meio perdido. E ele faz esses calores concentrados principalmente no rosto e no tórax superior. Em relação à osteoporose, a gente já falou, né? A gente tem um predomínio da reabsorção em relação à formação óssea. A síndrome metabólica sobrepeso tem relação com menopausa? Pois é, a gente já sabe que sim, porque outro fator de risco para doenças cardiovasculares, olha só, então a gente não tem mais aquele vasodilatação que o estrogênio fazia até antes de eu entrar na menopausa. Outra coisa, o estrogênio não tinha uma distribuição da gordura. Quando ele fazia uma distribuição que a gente chama de distribuição inteira, distribuição de quadril, quadril, abdômen, agora você perde essa distribuição e a gordura começa a ser depositada de uma forma diferente, começa a ser depositada gordura abdominal. E a gente sabe que a gordura abdominal está relacionada à síndrome metabólica. E você tem um conjunto de fatores de risco. O quê? Obesidade abdominal, a dislipidemia, a hipertensão arterial, a hiperglicemia. A gente observa também que as pacientes na menopausa, elas têm também um aumento da resistência à insulina. Então, isso favorece. Olha só, mais um fator de risco. Então, esse risco ia aumentado, olha só, em 30% em pacientes acima de 50 anos. Esse também tem a ver em relação à saciedade, essa deposição, esse aumento da gordura abdominal, porque a gente tem uma diminuição dos receptores da leptina, e a gente já estudou que a leptina é um hormônio da saciedade. Há uma diminuição, meu metabolismo sem estrogênio fica mais lento. Além disso, em relação à dislipidemia, eu tenho, por falta de estrogênio, um aumento nos meus níveis de LDL, e que vocês sabem que o LDL aumentado está relacionado à aterosclerose. Então, eu tenho uma ação multifatorial quando eu entro na menopausa. Então, se você tiver esses fatores de risco podem aumentar, então, muitas vezes está indicado a terapia de reposição hormonal numa tentativa de controle dessas descompensações. A nossa outra pergunta: como estarão o LH e o FSH na menopausa? A gente já acho que a gente respondeu essa pergunta durante a aula, né? Que vão estar aumentados. A gente faz diagnóstico quando você tem um FSH acima de 30 unidades, porque a hipófise continua normal. O que acontece é que eu não tenho mais folículo que produziria estrogênio e progesterona. Em relação ao tratamento, repõe ou não repõe? Quais outras terapias adjuvantes a gente tem como benefício? O que a gente sempre fala é que a gente tem um potencial para terapia, você tem que estudar caso a caso. Então, o acompanhamento tem que ser feito paciente a paciente. Você melhora o risco cardiovascular, mas você pode causar hiperplasia endometrial, porque a gente sabe que o estrogênio ele faz a proliferação das glândulas endometriais. Eu tenho também receptores de estrogênio na mama, então eu posso causar o quê? Dou muito estrogênio, eu vou desenvolver tumores. O que se faz hoje, existem reposições hormonais que são, CERM é exatamente isso, são receptores seletivos moduladores do estrogênio. Então a gente, quando vai fazer a terapia, a gente faz a terapia de reposição hormonal com esses
que vão atuar o quê? Evitando tanto o útero, para não dar hiperplasia endometrial, e também que a gente não vai atuar estimulando nem o receptor uterino, nem o receptor da mama. E as terapias alternativas? Ora, a gente sabe que os exercícios físicos, eles formam um pilar. Então, o paciente que tem síndrome metabólica, você sabe que se você estimular... O que é síndrome metabólica? A gente já viu isso, que tem resistência insulínica, você melhora o aproveitamento da glicose, você diminui os seus níveis de LDL. Então, associar exercício físico diário, você consegue manter os níveis de glicose adequadamente. Você vai aproveitar melhor essa glicemia, você vai conseguir diminuir a resistência insulínica, você vai vai melhorar o bem-estar da paciente, então você melhora também a gente sabe que muitas vezes a depressão está associada à menopausa, choros, irregularidades no sono, irregularidades no humor. Então, você aumentando a liberação de serotonina, você consegue melhorar esses sintomas como um todo, você consegue estimular isso de uma forma super benéfica. A meditação também, e o tabagismo, que ele piora muito o vasoespasmo, porque ele vai piorar muito a aterosclerose e o endurecimento das artérias. A gente tinha umas questõezinhas do aparelho reprodutor feminino, só para a gente poder exercitar, né, tudo que a gente falou. Então, em uma mulher jovem, a gente fez injeções diárias de uma substância que são administradas no 16º dia do seu ciclo menstrual normal. E continuou por 3 semanas. Desde que as injeções tenham continuidade, ela não vai menstruar. O que poderia ser essa substância? Pode ser testosterona? Pode ser o FSH? Pode ser um inibidor das ações de progesterona? Um inibidor de prostaglandina ou a gonadotrofina coriônica humana. Então, a gente tem como resposta a gonadotrofina coriônica humana. O que vai acontecer? Ela não vai ovular. Então, ela vai estar prevenida em relação à gravidez. Então, ela não vai completar o seu ciclo normal. Qual das seguintes é verdadeira durante o período de 12 horas que precede a nossa ovulação? Então, a gente precisa de quê? Um pico de LH é secretado pela hipófise. O pico vai acontecer depois da formação do corpo lúteo. O pico é seguido imediatamente por uma queda de progesterona. O número de folículos em desenvolvimento é crescente. Então, a gente, ao analisar a resposta certa, não tem dúvida. Então, o pico de LH é fundamental para a secreção, para a ovulação. O pico ocorre após a formação do corpo lúteo? Não tem sentido isso, porque o corpo lúteo, ele aconteceu o quê? Depois da ovulação. Então, não é necessário. O pico é seguido por uma queda de progesterona? Na verdade, não. A progesterona, nesse momento, é onde ela vai estar mais atuando, porque é onde eu preciso para nutrir o meu óvulo. E o número de folículos de desenvolvimento é crescente? Não, a gente sabe que o folículo ele vai ter a sua atuação principalmente estimulada pelo FSH. E quando os níveis de progesterona, acho que eu até respondi a pergunta seguinte, quando os níveis de progesterona sobem até o ponto mais alto durante o ciclo hormonal feminino, entre a ovulação e o início da menstruação, imediatamente antes da ovulação, quando a concentração de LH está em seu ponto mais alto, ou quando 12 folículos primários estão se desenvolvendo até a fase antral. Então, a gente tem a resposta entre a ovulação e o início da menstruação. Imediatamente antes da ovulação? Não. Nesse momento eu tenho produção de progesterona antes da ovulação, mas ela é pequena. Eu tenho um predomínio de crescimento de progesterona na segunda fase do ciclo. Quando a concentração de sanguíneo de LH está em seu ponto mais alto? Não, ele estaria no ponto mais alto no pico. E o pico, como eu falei, tem progesterona? Tem, mas ainda é pequeno. Ela só vai crescer depois da ovulação. E quando 12 folículos estão se desenvolvendo até a fase antral? Não. A fase antral, o predomínio é do FSH e
do estrogênio, que é aquela primeira fase onde está estimulando o quê? A formação da neovascularização, do útero, a proliferação, aumento do útero, a proliferação de glândulas, mas não a secreção. Então, a gente relaciona a progesterona à secreção dessas glândulas. E o que acompanha a descamação do endométrio durante o ciclo endometrial em uma mulher normal? É o aumento de progesterona, o pico de LH, a diminuição tanto de progesterona quanto de estrogênio ou o aumento do estradiol. Então, a gente tem como resposta certa a letra C, porque para ver a diminuição Só um minuto. Para ver a descamação do endométrio, o que tem que haver? O endométrio não vai ter que ser alimentado nem por progesterona, nem por estrogênio, né? Se eu tiver um aumento progressivo de progesterona, ele vai se manter, se perpetuar. O pico de LH está relacionado com a ovulação, não tem nada a ver com descamação do endométrio, e o aumento do estradiol também não vai ter, porque ele estaria o quê? Se eu tiver um aumento tanto de estradiol quanto de progesterona, eu vou ter a manutenção desse meu endométrio. E durante os primeiros anos, após a menopausa, os níveis de FSH normalmente estarão muito elevados, porque a gente não vai ter a regulação que é feita pelo ovário. Uma mulher de 56 anos completou a menopausa 3 anos atrás, mas ela descobriu ter baixos níveis de FSH no sangue. O que você explica? Por que ela tem? Ela tem recebido terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona, suas glândulas suprarrenais continuam a produzir estrogênio, seus ovários continuam a secretar estrogênio, e ela tomou anticoncepcional por 20 anos antes da menopausa. Então, a nossa resposta é letra A. Ela recebe estrogênio e progesterona, conseguindo dessa maneira fazer o quê? Mantendo o FSH e o LH em controle durante as fases do mês, durante as fases do ciclo sexual. A gente tem aqui a nossa referência, capítulo 26 de Fisiologia, do Silverton, e o Guyton, capítulo 82. Lembrando que o Silverton, essa aula 26, a gente está junto, tanto a aula de Fisiologia Feminina quanto a aula de Fisiologia da Gestação, que a gente ainda vai ter